Meus irmãos, esse mês é um mês especial, é o mês da família. É o mês em que comemoramos essa instituição criada pelo próprio Deus. Nós já pregamos nesse mês sobre os papéis, tanto do homem quanto da mulher dentro do lar. Nós já falamos nesse mês sobre a educação, a responsabilidade dos pais sobre a criação e a educação de seus filhos. E nós falamos também que os filhos devem respeitar os pais, devem honrá-lo, devem prestar obediência aos seus progenitores. E agora eu quero fazer com que você se volte para a palavra de Deus, para entendermos o nosso conceito como igreja, que também é uma família. A família da fé, a família de Deus. Entendermos o que Deus requer de nós como igreja, como família da fé. Qual é o papel e qual é o propósito desta grande instituição que é a família da fé, que é a igreja de Cristo. Nós precisamos entender que nós pertencemos a uma grande família, a família da fé, a família de Deus. E vocês puderam provar como é precioso pertencer a essa família. Estávamos conversando na casa da nossa irmã Eliane. Ela disse: olha, eu liguei para a minha família de oração e fiquei horas, conversando com ela, e como foi bom. Eu senti que eu já conhecia, que ela era de fato parte da minha família. E é exatamente isso que nós precisamos entender. Essa comunhão que nós temos uns com os outros, por meio do sangue precioso de Cristo. E como é maravilhoso poder desfrutar dessa comunhão de pertencermos à família de Deus, à família da fé. Conforme nós lemos na nossa liturgia em Efésios 2:19, assim já não sois estrangeiros, não somos estranhos, não somos peregrinos, mas somos concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Nós precisamos entender a quem nós pertencemos. Nós pertencemos a Deus e fomos chamados para fazer parte desta grande família, a família de Deus. E nós, Igreja do Jardim Marilene, representante da igreja visível de Cristo aqui neste local, neste bairro, precisamos entender que nós somos essa família, a família que Deus está convocando, reunindo e chamando, e entender que o nosso papel nessa família é fazer a vontade de Deus, é ajudar uns aos outros, é socorrer aos necessitados, é orar uns pelos outros, é visitar uns aos outros como nós fazemos, e quão precioso é isso. Desfrutar desta comunhão da família de Deus, é isso que nós vamos viver e fazer por toda a eternidade. Ter e desfrutar da comunhão uns com os outros, dos salvos e eleitos pela graça preciosa de Cristo. Mas como família de Deus, você precisa entender qual é o seu papel aqui. Qual é o seu propósito ao pertencer a esta família que Deus está formando, que Deus está chamando. Nós precisamos entender qual é a razão da nossa existência enquanto família da fé, família de Deus. E nesse texto, nesses dois versículos de 1 Pedro 2, 9 e 10, nós vamos entender qual é a nossa missão enquanto família da fé. Qual é a nossa missão enquanto igreja de Cristo? Qual é o nosso propósito? Isso vai responder alguns questionamentos que vão mostrar quem nós somos, qual é a razão da nossa existência e qual é o porquê disso. Nós vamos entender a função da família da fé ao nos debruçarmos sobre esse texto. Quem somos como igreja de Cristo? Para que estamos aqui? Qual é o nosso propósito neste mundo? E o porquê de tudo isso? Qual é a razão que explica essa família da fé? O apóstolo Pedro, ao escrever essa carta, ele vai nos ensinar sobre o imenso e profundo amor de Deus. Vai deixar muito claro e enfático aqui a supremacia da graça e da misericórdia de Cristo.
Ele se define logo nessa primeira epístola, logo no começo dessa primeira carta de Pedro, como apóstolo, e apóstolo é o enviado de Jesus Cristo. E o conceito de igreja, de família da fé, para Pedro era muito bem definido na sua mente. Isso porque Cristo, antes de ser assunto ao céu, ele deixou uma nobre missão para Pedro. Quando Cristo questionou quem ele era, Pedro respondeu dizendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. E ao fazer essa confissão, Jesus se volta para Pedro e diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Depois que Jesus ressuscitou, ele aparece a alguns discípulos, e dentre eles aparece também a Pedro. E ele vai colocar à prova o amor de Pedro por ele. E ele vai perguntar, e a pergunta de Cristo é insistente. Ele pergunta a primeira vez: Pedro, tu me amas? Pedro então responde: Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. E depois dessa resposta positiva do amor de Pedro, essa confissão do seu amor, Cristo dava sempre uma ordem, uma instrução a Pedro, e ele dizia: apacenta os meus cordeiros. Mas Jesus insiste e pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. E depois a instrução de Cristo: então pastoreia as minhas ovelhas. Mas não satisfeito, Jesus pergunta a terceira vez e diz: Pedro, tu me amas? Me amas de fato e de verdade? Pedro, tu me amas? Pedro, já entristecido, como se Cristo estivesse duvidando da sua palavra, ele responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus, pela terceira vez, dá mais essa missão a Pedro: então apacenta as minhas ovelhas. Tantas foram as vezes que Pedro negou a Cristo, assim também foram as vezes que ele confirmou o seu amor por Jesus. E diante dessa confissão de amor, ele recebe uma nobre instrução, uma ordem de pastorear o rebanho de Cristo na terra. Perceba que Cristo já vai dando lampejos do seu querer, da sua ordem de formar uma família. Ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele diz: apacenta os meus cordeiros. Portanto, a ideia de igreja, a ideia de família da fé, não surgiu do homem, não foi inventado por nós, mas veio do coração de Cristo. Foi Cristo quem pensou a sua igreja como uma grande família, a família da fé. Ele dá essa nobre missão a Pedro, que seria o primeiro, ou um dos primeiros a pastorear o seu rebanho. Então apacenta os meus cordeiros, apacenta o meu rebanho. O conceito de família, de igreja, já está formado na mente de Cristo. E depois da sua assunção aos céus, ele vai deixar uma ordem expressa aos seus discípulos para ir por todo este mundo e fazer discípulos de todas as nações, pregando e ensinando a vontade de Deus, e assim formando esta grande família da fé. Quando Pedro escreveu essa carta, meus irmãos, ele não tinha uma igreja específica em mente. A carta ela foi escrita na década de 60, quando começou a intensificar-se a perseguição sobre a igreja de Cristo. E ele escreve esta carta de um modo geral, tendo como destinatário a igreja primitiva, a igreja cristã, sobretudo formada pelos gentios que viviam as suas lutas, os seus dramas, as suas perseguições que enfrentou no primeiro século do cristianismo. E ele escreve esta carta, nós precisamos ter isso em mente, para uma igreja que está em dificuldades de perseguição, dificuldades em santificação, em crescer em santidade, em abandonar os pecados, gentios abandonando a sua idolatria, abandonando os pecados sexuais, e nesse processo Pedro está mostrando como isso deveria ocorrer e em quem deveria se fundamentar, e o fundamento é a pessoa de Cristo.
Ele fala sobre eleição, ele fala sobre a presciência de Deus, ele fala sobre a santificação do Espírito Santo, ele fala sobre uma nova vida, uma regeneração para uma viva esperança firmada na obra da ressurreição de Jesus Cristo. Ele fala que ainda que neste mundo sejamos contristados, é necessário que sejamos contristados por breve tempo, e que nos aguarda a vitória e a salvação final garantidas na pessoa de Cristo. Ele não nos engana dizendo que nós não teremos aflições neste mundo, mas Ele nos garante que nós seremos vitoriosos se confiarmos na pessoa de Cristo. E mediante essa graça manifestada aos crentes do primeiro século, Ele exorta: andem em santidade, consagrem a vida de vocês ao Senhor. Ele diz lá na sua primeira epístola, capítulo 1, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então nós já vemos lampejos de que a igreja de Cristo deve ser diferente deste mundo. Não podemos viver conforme os preceitos, conforme a lógica, conforme as instruções que o mundo vive, mas devemos viver de maneira diferente, porque somos consagrados ao Senhor. A santificação, meus irmãos, ela diz respeito não apenas a ser um santarrão, a mostrar santidade exterior, mas é um trabalhar de Deus interno que de fato molda as nossas vidas e nos conforma à sua vontade. A santificação significa não apenas nos abdicar daquilo que Deus condena, mas nos consagrar a Ele, entendendo que não pertencemos a nós mesmos, não vivemos para satisfazer as nossas vontades, o nosso ego, mas pertencemos a Deus, somos separados e consagrados ao Senhor. Isso significa santificação, ser consagrado a Deus. É isso que Deus requer como igreja. Pertencemos a Ele e somos chamados à santidade. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Pertencemos a Ele, somos consagrados a Ele. E ele começa o segundo capítulo ensinando que a igreja de Cristo deveria despojar-se de toda maldade e dolo, se livrar da hipocrisia, se livrar de sentimentos de inveja, de toda sorte de maledicências, que é o ato de maldizermos ou falarmos mal do nosso próximo. Isso acontece dentro da igreja, quando usamos a nossa língua para maldizer, para falar mal dos nossos semelhantes, nós estamos descumprindo essa ordem da parte de Deus. Ao invés disso, ele diz: despojai-vos de tudo isso, deixai tudo isso de lado. Parem de maldizer, parem de ter invejas uns dos outros, se livrem do sentimento de hipocrisia e vivam uma vida de santidade. Ele diz aqui: busquem como um bebê faminto. A mãe conhece um bebê faminto, e o que ele quer quando ele chora? Ele deseja ardentemente o leite da sua mãe que vai alimentá-lo. E Pedro diz: olha, não vos moldeis às paixões, antes, como bebês, desejem genuinamente o leite espiritual para a edificação, para a transformação, para a vida, baseado e fundamentado naquela pedra angular, que foi rejeitada pelos construtores, mas, como diz o Gil, para nós é uma pedra preciosa, a pessoa de Cristo Jesus. Para os crentes verdadeiros e servos fiéis em Cristo, Cristo é a pedra preciosa, mas para aqueles que a rejeitam, e Pedro faz questão de mostrar esse contraste, para aqueles que a rejeitam, é uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, porque eles tropeçam na palavra sendo desobedientes. Mas para nós, os que cremos, Ele é a principal pedra angular. E depois de mostrar essa dissonância entre aqueles que rejeitam e aqueles que recebem a Cristo como pedra preciosa, Pedro vai
mostrar e apontar, segundo a minha opinião, nas Escrituras Sagradas, uma das mais belas descrições sobre a Igreja de Cristo. Ele vai dizer o seguinte: vós, porém, diferente deles que rejeitaram a pedra angular, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que antes não tinhais alcançado misericórdia, mas que agora alcançastes misericórdia. Diante disso, meus irmãos, nós aprendemos que nós somos povo exclusivo de Deus, para proclamar o seu evangelho, porque fomos alcançados pela sua graça e misericórdia. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos vai nos dar a nossa identidade como família da fé. Vai responder a pergunta: quem nós somos como igreja? Quem nós somos como igreja de Cristo? E Pedro vai responder no verso 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele usa aqui 4 afirmações para pertencer à sua igreja, ao seu povo, à nação santa e eleita de Deus. Deuteronômio 10:15 diz: tão somente o Senhor se agradou de teus pais para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu depois dele de todos os povos, como nesse dia se vê. E em 1 Samuel 12:22 nós lemos: pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-nos o seu povo. Somos raça eleita de Deus. Mas não apenas isso, nós somos chamados aqui também de sacerdócio real. O termo sacerdotal, ele é muito presente na linguagem de Pedro, na carta de Pedro. Se você observar no versículo 5, ele traz a ideia de sacerdócio. Ele diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O que Pedro está falando aqui é a construção da sua igreja. Obviamente que ele não está falando de parede, de pedras aqui, mas nós somos como pedras dessa casa espiritual, estamos sendo edificadas, moldados um ao outro. Não é assim, Gil, que constrói uma parede? Você vai pegando o cimento e unindo tijolo a tijolo. Então cada um de vocês é um tijolo nessa casa espiritual que Deus está formando e edificando para a sua glória. E o propósito desse sacerdócio santo, dessa edificação, é oferecer a Deus sacrifícios espirituais que o agradem, que agradem ao Senhor por meio de Jesus Cristo. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é um conceito que foi levantado e retomado no período da Reforma Protestante. Antes, as pessoas elas não podiam se achegar a Deus livremente. Elas tinham que ir a um padre, confessar os seus pecados ao padre, e o padre, por sua vez, elevar a Deus a sua confissão e assim dar as devidas penitências para o perdão dos seus pecados. Mas na Reforma Protestante nós entendemos que cada um de nós somos sacerdotes diante de Deus. O sacerdócio universal. Você não precisa de um padre, de um pastor para se achegar a Deus. À medida que o véu foi rasgado, isso significa que você tem livre acesso a Deus. E você pode se achegar à presença de Deus, porque você é um sacerdote do Senhor e pode representar a si mesmo. Obviamente, firmado no sumo sacerdote que é Cristo, e por meio da sua obra é que você pode se achegar a Deus. Mas no versículo 9 ele diz que nós somos sacerdócio real. E quando falamos de realeza ou de sacerdócio real, nós entendemos que existe um reino. E se existe um reino, existe também um rei,
que governa soberanamente sobre este reino. De fato, Cristo, ele é o sumo sacerdote e é o supremo rei de todo o universo. Só que nós pertencemos a este reino. Fomos chamados a pertencer ao reino de Deus. Conforme a profecia de Zacarias, ele mesmo edificará o templo do Senhor e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Mas a declaração de Pedro diz respeito à igreja de Cristo. Você precisa entender que, como pertencente a essa família, você exerce um papel de sacerdote, é o sacerdote do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O papel do sacerdote era representar o povo diante de Deus, e agora você é um representante deste rei. E como um representante, você deve viver de acordo com as ordenanças deste rei. E não estou falando aqui sobre legalismo, meus irmãos, mas sobre a graça de podermos obedecer a Deus e viver em santidade para o louvor da sua glória. Nós somos sacerdócio real de Cristo. Nós recebemos o ministério sacerdotal para representarmos o Rei. Somos sacerdotes do Altíssimo e Supremo Rei. Quando Jesus se revela a João na ilha de Pátimos, ele vai trazer essa ideia de sacerdócio real a João e diz para ele escrever isso. E ele diz: da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Quem somos? Somos raça eleita e sacerdócio real, mas não apenas isso, nós somos a nação santa de Deus. A nação santa diz respeito ao objetivo para o qual Deus comprou a sua igreja. Meus irmãos, Deus remiu, santificou e purificou cada um de vocês para fazer parte desta igreja, desta família da fé, para nos fazer diferente deste mundo. Ele nos separou e nos consagrou para sermos a sua igreja. Fomos alvos do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, com um propósito: o de sermos uma nação santa, uma nação santa diante de Deus. E aqui, meus irmãos, nesse propósito de santificação, nós temos dois princípios: o de purificação, que é o despojar-se das coisas deste mundo, dos prazeres e desejos da carne, mas, como eu falei, o de separação, de consagração a Deus. E isso está baseado e fundamentado na obra de Cristo. É para esse propósito que nós somos chamados a pertencer à família de Deus. Quando Paulo escreve a respeito do amor, ou como o homem deve proceder para com sua esposa, ele usa a analogia da obra de Cristo. Lá em Efésios diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vós me serei reino e sacerdote e nação santa, Êxodo 19:6. Deuteronômio 7, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Deus tem nos chamado à santidade. Deus tem convocado a sua igreja à santificação. E esse é um dos propósitos que você tem como igreja e família de Cristo na terra: viver em santidade, buscar consagrar-se a cada dia ao Senhor e entender que a sua vida pertence ao Senhor e que é o seu dever viver em santificação para a glória de Deus. Nós vimos que o povo de Deus, ou a igreja de Cristo, é a sua raça eleita,
é o seu sacerdócio real, é uma nação santa, mas também é o povo exclusivo de Deus. Uma vez que Pedro já apresentou aqui essas características, ele vai finalizar dizendo que nós somos este povo que pertence a Deus. É uma propriedade do Senhor. Nós precisamos entender que foi pago um alto preço, há um cântico que diz isso. Eu sei que foi pago um alto preço. Vocês sabem o que custou a Deus? Qual foi esse alto preço que nos tornou família, povo exclusivo de Deus? Foi o sangue do unigênito de Deus derramado na cruz. É por meio deste sangue de Cristo que nos tornamos povo exclusivo de Deus. Ele nos comprou com o seu sangue. Nós somos então propriedade de Deus. E como propriedade nós não temos autonomia para viver do modo como nós bem entendemos, mas sim para satisfazer a vontade daquele que nos redimiu, que nos comprou. E quando vivemos a sua vontade, aí vivemos, sim, a verdadeira liberdade para o qual Deus nos chamou. A verdadeira liberdade está em fazer a glória e a vontade de Deus, meus irmãos, e nós precisamos entender isso. De fato, o pecado, ele habita ainda em nós e por vezes vai contra a vontade de Deus. E você pensa que está sendo livre, fazendo a sua vontade e as concupiscências da carne, mas na verdade você está sendo prisioneiro dos seus pecados e do próprio Satanás. Mas Cristo nos libertou disso, nos libertou do império das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz, porque Ele nos comprou com o sangue precioso de Cristo para sermos o seu povo, propriedade exclusiva do Senhor. Kistemark, ao comentar sobre essa epístola de Pedro, ele diz que ao longo dos séculos, Deus tem tomado para si o seu próprio povo. Esse povo é diferente de todas as nações do mundo, pois é um bem precioso para Deus. Já parou para pensar que você foi comprado com o precioso sangue de Cristo? E é que agora você é um bem precioso para Deus, você pertence ao Senhor e Deus tem cuidado da sua vida, Deus tem te abençoado, tem te sustentado, porque você é um povo de propriedade exclusiva dEle. Você pertence ao Senhor e nós precisamos entender quão maravilhoso é pertencer ao Senhor. Malaquias 3,17 diz: eles serão para mim particular tesouro, próprio povo de Deus. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos, poupa-los-ei como um homem poupa ao seu filho que o serve. Nós somos tesouro particular do Senhor. Quando Paulo estava com os presbíteros na igreja de Éfeso, ele dá algumas instruções àqueles irmãos, e ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para quê? Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Nós custamos caro, irmãos. Nós somos caros para Deus. Foi preço de sangue, um sangue puro, limpo e precioso. Nós somos comprados para Deus pelo próprio sangue de Cristo e com um propósito. Segundo Tito 2,14, Ele se deu por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Quem nós somos? Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Uma vez que somos tudo isso que nós vimos, qual é o nosso propósito neste mundo? Para que Deus constituiu a sua igreja? Para que Deus chamou você a pertencer a esta família da fé? E o propósito, meus irmãos, está descrito aqui na segunda parte do verso 9.
Depois de saber quem somos, qual a nossa identidade, nós precisamos entender o nosso propósito. Uma vida sem propósito é uma vida vazia, é uma vida sem objetivos, sem planos, sem metas, é uma vida sem sentido. E você precisa entender que para você viver uma vida feliz, você precisa saber quem é e para que você existe neste mundo. Qual é o seu propósito aqui? Meus irmãos, o propósito da igreja, ele é um propósito muito sublime, é um propósito maravilhoso. Nós nascemos e existimos e temos o nosso propósito como igreja para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso propósito enquanto igreja de Cristo. Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em resumo, o propósito da igreja é proclamar as boas novas de salvação. É pregar o evangelho de Cristo. É espalhar essas boas novas e fazer mais discípulos. E Deus então vai usar essa ferramenta que é você, a sua vida, o seu testemunho, a sua palavra, para juntar e congregar os seus eleitos espalhados por esta terra. Meus irmãos, isso é algo muito nobre. Pregar o evangelho é algo maravilhoso. É algo que os próprios anjos, eles desejavam ardentemente perscrutar e fazer. Na própria epístola ele diz: a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Pregar o evangelho não é apenas a missão do pastor, não é apenas uma função do evangelista, do missionário ou dos oficiais da igreja ou da equipe de missões da igreja. Pregar o evangelho é uma missão que cada um de nós que fomos chamados e alcançados pela graça de Cristo devemos fazer. Anunciar as boas novas de salvação. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar as virtudes significa proclamar a bondade de Deus, seu amor, sua graça, sua misericórdia. Significa proclamar o evangelho de Cristo, sua vida, sua obra, sua morte e ressurreição. E como a sua graça ao longo dos séculos tem salvado e redimido milhares e milhares de pecadores como eu e você, nos separando deste mundo de trevas para pertencermos à luz, à salvação de Cristo Jesus. Atos 26, 18 diz: para lhes abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que os são santificados pela fé em mim. 1 Tessalonicenses 5, versículo 4 e 5 diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem somos das trevas. Meus irmãos, a obra de Cristo, a igreja nos transformou, nos tirou das trevas para a luz com um propósito: de proclamar as boas novas de salvação. Essa é a grande missão da igreja: proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, qual é a base que sustenta quem nós somos e que nos dá propósito de proclamar as virtudes? Qual é o fundamento, qual é a razão de sermos povo exclusivo de Deus? Ele vai responder isso no versículo 10. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós não éramos povo de Deus sem Cristo, mas agora somos. Isso mostra a nossa vida sem Cristo ou antes de Cristo, e agora a transformação que Cristo produz em nossa vida, nos dá a ideia de pertencimento, de povo de Deus. Pedro usa a linguagem do Antigo Testamento, de maneira mais específica de Oséias aqui. O nome
das filhas de Oséias era não povo, e depois Deus transformaria para meu povo, e o nome da outra filha era desfavorecida, e ela se chamaria agora favor ou misericórdia. A tradução de Kistemark mostra essa dependência e essa analogia que ele faz ao Antigo Testamento, dizendo: antes não tinhais recebido misericórdia, mas agora vocês receberam misericórdia. A ideia de alcançar às vezes coloca em nós o buscar alcançar misericórdia, mas a voz aqui é a voz passiva. Na verdade é a misericórdia de Deus que nos alcança, que nos transforma, que nos dá vida, que muda a nossa história e que nos faz pertencer ao seu povo. Romanos 9, 25 e 26, Paulo traz essa mesma ideia de Oséias e diz: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 16, Paulo diz: habitarei e andarei entre eles, usando a própria linguagem de Deus, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Antes não éramos povo de Deus, mas agora somos, porque a sua misericórdia nos alcançou. A misericórdia de Cristo nos alcançou e nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, nós aprendemos que o nosso propósito, aprendemos quem somos como igreja, como família de Deus. Vocês, nós, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. E o seu objetivo enquanto igreja, enquanto família da fé, é proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso nos traz a ideia de propósito, a razão para o qual nós existimos. E o fundamento de tudo isso, meus irmãos, está na graça de Cristo que nos alcançou. Fomos alcançados pela sua misericórdia. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Antes não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora a misericórdia nos alcançou para sermos a família da fé, para pertencermos à família de Deus. Que possamos, durante muitos e muitos anos, entender e viver por toda a eternidade o nosso propósito. Quem nós somos, para que existimos e qual é o fundamento disso. Somos povo exclusivo de Deus para proclamar o seu evangelho, porque a sua misericórdia nos alcançou. Somos, portanto, família de Deus. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações.